acompanhado do Vice-Presidente da República e Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Do Ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Do Ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho. Do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Dos deputados federais, Arlindo Quinalha e Arnaldo Jardim. Do prefeito de Guariba, Celso Romano. Do presidente do Conselho de Administração da Raizen, Rubens Ometo. Do presidente da Raizen, Ricardo Mussa. Das representantes dos funcionários da Raizen, Amanda Cristina de Oliveira, assistente administrativo, e Jéssica Carrino, operadora de produção de E2G. Pedimos a todos a gentileza para que ocupem os seus lugares. E convidamos a todos a assistirem à exibição do vídeo institucional da Raizen. Você nem imagina as histórias que um canavial pode contar. Aqui tem muita energia, muito poder. É uma dimensão geográfica e socioeconômica infinita. Um dia, a gente olhou para tudo isso e viu o futuro no presente. E com uma tecnologia proprietária, enxergamos um planeta com menos carbono. A Raizen, depois de um trabalho incansável de muitas mãos, chegou ao etanol de segunda geração, o E2G, em um projeto brasileiro, nosso. Sim, somos o único país do mundo com essa tecnologia em escala. Já está mais do que na hora do Brasil se abastecer de orgulho. Orgulho de estarmos juntos, redefinindo o futuro da energia. Você tem a dimensão do que é fazer parte da descarbonização do planeta? O E2G reduz em até 30% a emissão de gases de efeito estufa comparado ao etanol de primeira geração. Essa tecnologia única, feita com resíduos do nosso processo industrial, simboliza um aumento de 50% na produção de etanol sem adição de área agrícola. E o mais importante, é energia que não compete com alimento. O E2G tem capacidade de apoiar a descarbonização de transportes, em aplicações em indústrias de diversos segmentos e como insumo do combustível sustentável para a aviação. Nossa planta piloto, em Piracicaba, nos ajudou a dar viabilidade de escala ao processo. E agora temos a concretização do que começamos lá, em uma proporção
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da Raízen, Ricardo Mussa. Obrigado. Foi emocionante estar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, meus cumprimentos ao presidente da República, ao Lula. Bacana, muito legal você estar aqui com a gente. Ao vice-presidente Geraldo Alckmin, aos senhores ministros e mais autoridades presentes, né? Meus cumprimentos também à senhora Lu Alckmin, esteve comigo no almoço, Lu, bacana te reencontrar, e a todas as mulheres presentes aqui, representadas também pela Jéssica, pela Amanda aqui no palco, né? Também queria cumprimentar as lideranças empresariais, estão aqui, instituições financeiras, os jornalistas, os acionistas controladores, a Cosan e a Shell, representados aqui pelo Lohan, que está aqui no palco, obrigado, Lohan, o Rubens aqui com a gente, e também aos colaboradores da Raízen e aos colaboradores da Raízen. É uma honra estar aqui, uma alegria receber vocês em nossa casa para essa inauguração, a inauguração da maior planta de etanol de segunda geração aqui no Bioparque da Bonfim. Aí, o presidente, Bioparque é como a gente chama agora as antigas usinas de açúcar, né? A gente chamava naquele passado lá de usinas de açúcar, porque a gente fez muito investimento em tecnologia, teve muito investimento, né, ao longo dos últimos anos, porque essa usina agora não produz mais só etanol, não produz só mais açúcar, ela faz bioeletricidade, ela faz biogás, ela faz etanol de segunda geração, né, o nosso E2G. E eu falo nosso E2G porque a tecnologia do etanol de segunda geração é uma tecnologia proprietária, uma tecnologia brasileira, uma tecnologia patenteada, né? Então a gente aqui detém essa tecnologia. Ela representa uma das maiores inovações que a gente teve no setor sucroalcooleiro, no setor de biocombustível dos últimos anos, e demorou muito tempo para fazer isso. Foram investimentos, né? Começou com a Shell lá atrás, foram mais de 15 anos de investimento para a gente poder estar aqui hoje e falar do etanol de segunda geração. Hoje a gente está inaugurando a maior planta de etanol celulósico do planeta, né? E aí, como parafraseando um pouco o presidente, não, essa aqui, nunca antes na história, não do Brasil, nunca antes na história do planeta, a gente teve uma planta, a gente fez algo assim. Então é muito único o que a gente está fazendo aqui no Brasil hoje, né? Eu também queria, essa é uma das soluções, quando você fala em mitigar os impactos da mudança climática, essa é uma das soluções, uma prova de que é possível fazer isso, né? E como eu costumo dizer sempre para a minha equipe, a gente está no lugar certo, né, que é no Brasil, na hora certa, com a planta certa, que é a cana-de-açúcar, e com a empresa certa, que é a Raízen, né? No Brasil, a gente tem toda a condição, né, para liderar esse processo de descarbonização que está acontecendo no planeta. A gente tem aqui no Brasil terra fértil, a gente tem chuva, a gente tem um clima favorável, e uma coisa que o Plínio Nastari me lembrou outro dia, a gente tem gente para fazer tudo isso acontecer, né? A gente é referência no mundo em energia renovável, a gente já tem a matriz energética mais limpa do planeta, quase 90% da energia elétrica do Brasil hoje é renovável, contra se pegar a média mundial é quase 30%, a gente já tem 90% renovável. E aqui na Raízen, presidente, a gente já adotou um compromisso público de que 80% da produção da Raízen será com energia renovável até 2030. Esse é um compromisso público que a gente tem. E o melhor é que aqui no Brasil, quando o pessoal fala de descarbonização, a gente já tem uma tecnologia muito conhecida que é certa para a descarbonização. Ela é capaz de captar a energia do sol, armazenar, transmitir para qualquer lugar do planeta energia. Isso é a cana-de-açúcar, né? Eu não fui agrônomo na minha vida, queria ser agrônomo. É uma das plantas mais eficientes em captar energia solar para transformar em biomassa. Eu falo que é como se fosse um painel solar que capta a energia do sol com uma grande diferença. A gente tem a bateria embutida, que é o bagaço. Só lembrando um ponto aqui que o deputado Arnaldo Jardim sempre fala comigo, a cana ocupa 1% do território nacional e é responsável por quase 20% de toda a matriz energética brasileira. Esse é o potencial da cana-de-açúcar, né? Mas hoje a gente usa muito pouco desse potencial. Mesmo sendo esse potencial todo, a gente usa muito pouco. Assim, rapidamente falando para vocês, 1/3 da energia da cana está no caldo da cana. O segundo terço da energia da cana está no bagaço da cana. E o terceiro terço está na folha, na celulose. A gente só usa
praticamente 1/3 de toda a energia que a cana consegue produzir. E na Raízen agora, a gente está no caminho de extrair o máximo potencial dessa planta, né? A gente está nesses bioparques de energia fazendo o caminho para a produção de bioenergia e bioprodutos. É isso que significa o etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, ele tem como principal insumo não o caldo da cana, ele tem como principal insumo o bagaço da cana. E o bagaço é um resíduo que antes era muito mal aproveitado. A gente estava lá agora com o presidente Lula mostrando o bagaço da cana, e isso faz com que o etanol de segunda geração tenha uma pegada de carbono 80% menor do que a gasolina, 30% menor do que o etanol de primeira geração, né? Então, assim, esse é um exemplo muito bacana de um produto que está ajudando a descarbonizar o planeta, né? A gente enxerga no etanol de segunda geração uma das maiores apostas para a transição de baixo carbono. Esse é o conceito de pensar de economia circular, né? Que você aproveita o resíduo para a produção de produto. E aí alguns números também para vocês terem na cabeça. A gente vai aumentar, só com essa planta aqui, por exemplo, a gente aumenta em 50% a nossa produção de etanol sem precisar de um pé de cana a mais. Sem precisar de um pé de cana a mais. Sem precisar de 1 hectare a mais de área plantada. Isso sim é eficiência, tecnologia brasileira, isso sim é sustentável. A gente está pegando um resíduo para a produção de energia. As nossas plantas também geram muitos benefícios sociais. Se pensar na construção aqui na nossa planta, a gente gera emprego, tanto na construção da planta, a gente capacita a mão de obra para operar as plantas, essas plantas estão aqui à prova, a Amanda e a Jéssica no palco com a gente, né? A gente desenvolve fornecedores. Hoje, presidente, mais de 80% de todos os equipamentos produzidos nessa planta são brasileiros, são feitos aqui, não são importados. A gente vai logo chegar a 100%, tudo feito aqui no Brasil, né? A gente já anunciou a construção de 9 plantas, 1,2, 1,3 bilhões de reais por planta. A gente já anunciou a construção de 9 plantas. Essas plantas já têm o volume delas negociados em contratos de longo prazo para os próximos 10 a 15 anos. Isso mostra como o pessoal acredita no nosso produto, né? A gente já tem outras plantas mapeadas, a gente vai chegar aqui a 20 plantas de etanol de segunda geração, 1,6 bilhões de litros de etanol adicionais sem precisar de um pé de cana a mais, né? Essas plantas, a construção dessas plantas vão impactar mais de 500 empresas, né? A gente está, assim, a estimativa nossa é gerar mais de 17 mil empregos diretos e indiretos, investimentos, né, as 20 plantas, mais de 28 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos, né? Hoje, a principal demanda do E2G vem da Europa, vem dos Estados Unidos, vem do Japão, vem do mundo desenvolvido. Eu não tenho dificuldade para vender nosso produto, tem muito mais demanda. Eles estão buscando produtos que têm baixa pegada de carbono e que não compitam com alimentos. A gente está descarbonizando setores como o setor marítimo, como o setor químico e principalmente o setor de aviação, o Sustainable Aviation Fuel, que é o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, né? Isso aqui, para mim, mostra que a gente não tem plano de demanda. Essa é uma demanda crescente, é uma demanda global. A gente não tem como, assim, atender essa demanda hoje, tem mais demanda do que a gente consegue atender. E especialmente para isso que a gente está fazendo esse plano de construção de todas essas plantas de etanol de segunda geração. Por isso aqui, só para terminar o meu speech, né, meu discurso, que a gente segue numa jornada que é investindo em novas plantas, investindo em pesquisa e desenvolvimento. A gente está no começo dessa jornada e aqui é uma resposta concreta, presidente, do que a gente fala de como o setor privado pode ajudar no combate à descarbonização, né? Assim, eu falo, me enche muito de orgulho eu poder estar aqui hoje. Eu tenho 2 filhas, eu volto para casa a contar a história do que a gente está construindo aqui, me dá um orgulho enorme. Fico até emocionado aqui de falar, porque a gente está realmente fazendo diferença. Então eu queria só terminar dizendo que isso me enche de orgulho de dizer que o etanol de segunda geração é nosso, é uma realidade e é só o começo. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Conselho da Raízen, Rubens Zometto. Boa tarde, presidente. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui recebendo você, bem como as
seus ministros todos, que eu vou elaborar um por um. Pode desligar o teleprompter. Eu pedi para fazer o teleprompter para ver meu discurso, mas depois eu estive pensando, né? Se eu não souber contar a minha história de cor e por negócio, eu não mereço estar nessa posição. Então eu vou fazer a minha exposição falando do meu coração e falando o que realmente eu sinto. Eu sinto aqui com as nossas lideranças políticas que vieram acompanhando o presidente, que é o nosso grande chefe, é o chefe da nossa nação, e que a gente tem que obedecer e respeitar com as suas orientações. Fico muito feliz de estar aqui também saudar o ministro Alexandre Silveira, ministro da Minas e Energia, na qual as nossas empresas estão todas elas muito relacionadas. É na distribuição de combustíveis, etanol, gasolina, é na distribuição de diesel, é na distribuição de gás, na produção de gás, na política de preço de gás e de combustíveis. Tem uma responsabilidade muito grande de estabelecer isso, de orientar e cuidar bem das nossas agências reguladoras, que elas sejam muito bem administradas por gente competente. É muito importante isso, só para lembrar, e não querendo ser chato, que é muito importante a política de preços, porque o etanol produzido no Brasil está com o preço diretamente ligado ao preço da gasolina. Então, no passado, o que você não pode, é claro que a gente se preocupa com a inflação, com esse negócio todo, mas é muito importante você não matar as outras alternativas de combustível. E também, para não esquecer o Alexandre Silveira, o Ministério de Minas e Energia também responsável pela área de mineração, coisa que nós temos aqui a nossa conselheira Rachel, da Vale, que também é um negócio importantíssimo e precisamos de um apoio. É fundamental o apoio e trabalhar a quatro mãos com o governo federal. Quero lembrar também aqui a presença do Renan Filho, ministro dos Transportes, que também tem uma ligação muito grande conosco, através da Rumo. A Rumo é nossa empresa de logística, que trabalha com os trens, que transporta. A grande maioria do agronegócio brasileiro passa pelos trens da Rumo. O ministro Renan Filho é muito duro, aperta, mas a gente vai se defendendo, então é muito importante. Falando também em poluição e ESG, eu não preciso alertar que a Rumo tira das estradas que vêm até Santos de 2 a 3 mil caminhões das estradas que poluem e o consumo disso. Temos aqui o ministro Paulo Teixeira, que do desenvolvimento agrário e da agricultura militar, da agricultura familiar, que tão importante é, como foi explicado, que nós estamos aumentando a produção de etanol sem diminuir a produção de alimentos. E também dizendo que ele, como ministro do desenvolvimento agrário, a Raizen é a maior empresa agrícola do mundo, com quase 1.400.000 hectares de área plantada, entre elas e seus fornecedores. E o ministro Márcio França, que é do empreendedorismo, que está muito ligado de alguma coisa que está no nosso DNA. Quero saudar também os deputados federais Arlindo Quinalha e meu colega Arnaldo Jardim, o Celso Romano, prefeito de Guariba também, um prazer ter você aqui. E o Mussa, meus amigos, meus colaboradores, quero dizer que nada disso poderia ser feito sem o apoio de vocês. Fico muito, muito feliz de ver o trabalho que está sendo feito aqui. Eu acho que a Cosan, a Raizen e a Shell, essa parceria nossa e a Shell, é uma parceria muito forte, uma parceria muito frutífera e com um entrosamento muito grande, que a gente usa toda a expertise, todo o nosso conhecimento no nosso país e junto à tecnicidade que a Shell, que é uma empresa das maiores empresas do mundo, traz para a gente. É um casamento muito frutífero que nos traz muita... Também não poderia deixar de esquecer da presença do nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é o responsável por toda a política industrial. É quem também defende o desenvolvimento do etanol, a comercialização do etanol
e foi o nosso governador, o governador que incentivou muito, foi o primeiro, eu estava conversando, a baixar o ICMS sobre o etanol, logo em seguida, seguido pelo Renan Filho. Obrigado, Geraldo. Muito bem, conta com vocês. E o Geraldo agora, com certeza, que ele vai vender tanto etanol na China, que nós vamos ter que correr com esse aumento de produção. E quero dizer que nossa empresa é uma empresa totalmente voltada para ESG. Eu gosto de falar isso, que nós não somos a gente que já fez muito roadshow em lançamento de ações, essas coisas todas, e IPOs, você vê um monte de apresentação e vê muita coisa em PowerPoint. O PowerPoint, você pode colocar o que você quiser. A grande diferença da nossa empresa é que nós fazemos. O etanol de segunda geração está feito. A cogeração de energia elétrica está feita. A produção de hidrogênio através usando o etanol como matéria-prima está terminando o desenvolvimento, já tem carros rodando sobre isso. Esperamos até o fim do ano, numa parceria nossa, da Shell e da Poli, da Universidade de São Paulo, da Escola de Engenharia, nós queremos ver se até o fim do ano, comecinho do ano que vem, os ônibus da cidade universitária já serão tocados com hidrogênio produzido através do etanol. Estamos avançados na produção de combustível para aviação, no SAF, Sustainable Fuel Aviation, uma parceria junto com Shell, junto com... Você vê que a gente está carregando a Shell sempre, né? Mas a vantagem... A vantagem da Shell estar casada com um parceiro que nem a gente é grande, né, Lohan? Agora o Lohan está com uma meia mais bonita que a do vice-presidente. Mas então, está tudo muito, muito bem desenvolvido. O SAF está numa associação nossa, Shell, Embraer, é um negócio que a gente logo, através do etanol de segunda geração, é um negócio que é negativo a produção de carbono. Então, gente, falei pouco do etanol de segunda geração, porque eu estava previsto eu falar antes do Mussa, mas inverteram. Então ele falou tudo. E ele está falando mais que o Maurilinho e o André Esteves. Eu não parar de falar. Então sobrou pouco para eu falar. Mas, gente, é uma honra mesmo estar recebendo o nosso presidente. Conte conosco. Nossa empresa é uma empresa brasileira. Somos patriotas, trabalhadores, um país maravilhoso, um povo maravilhoso. Eu tenho orgulho e uma satisfação muito grande de ter esse privilégio de ter nascido nesse país. Vamos continuar trabalhando, vocês contem conosco da mesma maneira como eu conto com todos vocês e com esse time maravilhoso que está aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Neste momento, faz uso da palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, queria, presidente, dizer que para qualquer cidadão, para qualquer ser humano, ter o privilégio de conviver com o senhor já é muito edificante. Mas para nós que gostamos da política, da boa política, da política que dialoga, que constrói, que une brasileiras e brasileiros, é realmente uma realização ímpar. Eu queria registrar isso de público. Eu tenho dito sempre que nós
no terceiro mandato do senhor. Qualquer um de nós que gostamos de fazer vida pública, estar perto do senhor e liderado pelo senhor, é motivo de muita realização. Muito obrigado pela confiança, é uma alegria acompanhá-lo nesse momento tão importante. Queria cumprimentar nosso vice-presidente, parceiro de todas as horas na neoindustrialização do Brasil e nas políticas do setor elétrico, do setor de petróleo e gás, biocombustíveis, do setor mineral nacional. Meus colegas e amigos Renan Filho, ministro do Transportes, Márcio França, ministro do Empreendedorismo, Paulo Teixeira, querido amigo, ministro do Desenvolvimento Agrário. Queria cumprimentar de forma muito especial e agradecer o nosso relator do projeto Combustível do Futuro na Câmara dos Deputados, aprovado em tempo recorde, um profundo conhecedor do setor, Arnaldo Jardim. Muito grato, Arnaldo, pelo seu trabalho em prol do Brasil. Queria registrar também a alegria de estar aqui ao lado do Arlindo Chinalha. Presidente, eu fui liderado no meu primeiro mandato. Eu tive a alegria de, no primeiro dia de mandato, ser eleito e fazer parte da mesa diretora da Câmara dos Deputados quando o Arlindo foi presidente. Uma alegria, Arlindo, estar junto contigo. Celso Romano, prefeito de Guariba. Queria cumprimentar o Rubens Ometo, presidente do Conselho de Administração da Raiz, e parabenizá-lo, Rubens, pelo seu espírito de empreendedor, pela sua coragem, pela sua disposição. Isso é muito importante, porque é o grande propósito das nossas políticas públicas, e nós vamos conseguir transformar o Brasil, combater desigualdade, combater miséria, construir um país mais justo e cumprir o grande propósito do governo do presidente Lula, gerando emprego e renda de qualidade. Então, o empreendedorismo é fundamental para isso, muito importante, mas deixo também o registro. O Brasil pode mais e nós queremos muitas outras plantas da Raizen e de todos os outros setores que você investe no Brasil. Ricardo Mussa, presidente da Raizen, parabenizá-lo, Ricardo, como um grande gestor que é. Cumprimentar todos os colaboradores do Grupo Raizen, a Amanda, em nome da Amanda e da Jéssica, é uma alegria estarmos juntos. Em nome do Evandro Gussi, presidente da Única, queria cumprimentar todo o setor de biocombustível, que ele tão bem representa à frente da Única, e em nome queria cumprimentar de forma muito especial a Rachel, membro do Conselho da Vale do Rio Doce. Eu, normalmente, na presença do Presidente da República, eu costumo trazer também, Rubens, a minha fala mais estruturada aqui para poder ler, mas eu vou arriscar tanto quanto você a poder, até por respeito a ele, para ele entender um pouco das políticas públicas que nós temos feito à frente do Ministério de Minas e Energia do Brasil, área que ele conhece tão bem. E o presidente, toda vez que eu entro na sala dele, ele diz: lá vem meu ministro muito otimista. Eu sempre, quando ele diz isso, eu falo: como não ser otimista, podendo participar desse momento da história nessas áreas tão estratégicas, onde o Brasil lidera pelas suas peculiaridades, pelas suas potencialidades naturais, 11% da água doce do planeta, clima tropical, terra fértil, um povo ordeiro e trabalhador. Ele lidera, sem dúvida, a transição energética global. 88% da energia elétrica limpa e renovável, vinda das nossas hidrelétricas, das nossas PCHs, do sol que tanto castigou o Nordeste, o Jequitinhonha, o Mucuri, do meu estado, Minas Gerais, que hoje é uma grande fonte de energia, advindas do vento em potencial do Nordeste, de parte do Sul do Brasil, através das nossas eólicas, com grande potencial, presidente. E nós temos que nos dedicar, e eu tenho me debruçado em cima da energia nuclear. Nós somos um dos poucos países do mundo que detemos a cadeia, a tecnologia, temos urânio em abundância, somos a 6ª maior reserva de urânio do mundo, já temos a tecnologia do processamento desse urânio para fins pacíficos, temos a Angra 1, Angra 2,
e através dos pequenos reatores nucleares que a China e a Rússia já produzem de 1 a 300 megas, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande fonte energética fundamental. E no setor de petróleo, gás e biocombustível, eu sempre tenho dito, tanto aqui quanto nos debates internacionais, que a grande força do Brasil é exatamente a sua pluralidade energética. E nós não podemos abrir mão, num país que tem muito por fazer, e em especial combater desigualdades, dessa pluralidade. Nós sabemos da importância de descarbonizar o planeta e é fundamental que o façamos e que o Brasil seja exemplo para isso. E nós já o somos, mas o debate internacional é fundamental, porque lá no Acordo de Copenhague, em 2009, foi assumido o compromisso dos países ricos industrializados de aplicarem 100 bilhões de dólares a partir de 2020 para que se cumprisse as metas de 2030, e isso ainda não aconteceu. No Acordo de Paris de 2015, foi discutido a regulamentação do artigo 6º para que nós criássemos o crédito de carbono global, que vai realmente monetizar as matrizes de descarbonização como a nossa do Brasil. E nós precisamos de fazer esse debate. E agora nós temos o líder certo, no lugar certo, na hora certa, para poder representar o Brasil e fazer esse debate, que é o senhor presidente Lula. O senhor tem autoridade para isso, o Brasil tem a matriz para isso, e o senhor continua investindo nas políticas de descarbonização. Nesses 14 meses de governo, por determinação do senhor, nós contratamos já 60 bilhões de reais de linhas de transmissão. Nós temos e vamos começar obras do extremo norte do país ao extremo sul. São 60 bilhões do Nordeste brasileiro, do Rio Grande do Norte até São Paulo, a fim de reforçar o nosso setor elétrico, para que a gente possa recepcionar mais investimentos em eólica, solar e biomassa, trazendo para o centro de carga. Semana passada, também por determinação do senhor, nós demos ordem de serviço para se iniciar uma obra de 1,9 bilhões de reais, a Eletrobras, com dinheiro de Itaipu, reforçando e fazendo retrofit da linha de Itaipu até São Paulo. E lá, com o senhor em Parintins, nós demos ordem de serviço e ontem eu tive o convite para já inaugurar, presidente Lula, 96 torres de transmissão, 96 torres que já foram colocadas de pé entre Manaus e Boa Vista, interligando o último estado da federação ao Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica, o que vai nos permitir avançar ainda mais com a segurança energética da América do Sul. Nós já somos interligados ao Paraguai, somos interligados ao Uruguai, somos interligados naturalmente à Argentina e agora vamos poder voltar com a interligação com a Venezuela. Portanto, temos um setor elétrico que nenhum país com a dimensão territorial do Brasil é interligado, nem os Estados Unidos. No Texas, se eles tiverem um problema, eles ficam isolados, eles não são interligados como o Brasil é. E o brasileiro pagou por essa matriz, e tem que se orgulhar muito dela. E ela será a fonte, sem dúvida nenhuma, de inflexão, porque a transição energética ela tem dois vetores na nossa visão. Um vetor da sustentabilidade, que não se discute. E no governo do senhor não se fala em passar boiada. Nós respeitamos e sempre o faremos com o maior rigor à legislação ambiental do país. Mas é fundamental que o Brasil possa transformar isso em emprego e renda de qualidade, em combate à desigualdade, em oportunidade, e nós vamos fazer isso industrializando o Brasil, e o presidente Alckmin tem esse papel de nos ajudar nessas políticas públicas tão fundamentais. Queria destacar também na área de biocombustíveis, nós sabemos que o Brasil é conhecido como celeiro de alimentos do mundo, mas é também celeiro de energia limpa e renovável e potencial agrícola para descarbonizar não só a nossa matriz,
mas ajudar a descarbonizar o mundo. E o etanol e o senhor enxergou isso lá no seu primeiro mandato, com o carro Flex, o etanol sem dúvida nenhuma, e tem um potencial enorme para isso. E por isso nós enviamos ao Congresso Nacional o combustível do futuro. E o senhor dá tanta importância a essa política pública do setor energético, que o senhor fez no Palácio do Planalto. Não é natural, no envio ao projeto ao Congresso Nacional, que tem uma cerimônia com tanta gente, com tanta importância, no envio do projeto. Normalmente é na sanção. E o senhor fez porque sabe da importância dessas políticas. Nós criamos mandato para o diesel verde. Nós criamos a possibilidade de ampliar o biodiesel, a mistura do biodiesel no diesel fóssil, de 15% para 25%. Nós criamos um mandato, Rubens, para criar nova indústria, na frente da maior parte do mundo, a nova indústria do combustível sustentável de aviação, do SAF, que passa a ter mandato a partir de 2027. Uma nova indústria surge no Brasil. No CNPE, que o senhor teve a presença nas 2 reuniões do Conselho Nacional de Política Energética, nós ampliamos a participação do biodiesel de B10 para B14, fazendo com que mais 24 milhões de toneladas de soja pudessem ser esmagadas, e o farelo fica aqui para produzir proteína, fazendo um círculo virtuoso da economia, nos ajudando a baratear os alimentos, e por isso, ampliamos a participação da agricultura familiar nesse setor, e por isso o agronegócio tem que reconhecer o tanto que o senhor já tem feito de políticas públicas, considerando as nossas vocações. E eu acredito, presidente, que é como o senhor disse, se tudo desse, mas já teve o brasileiro a lucidez de voltar com o senhor pela 3ª vez para nos liderar e presidir o Brasil, mas se tudo desse errado, já tinha dado certo. Mas eu tenho absoluta certeza que o Brasil vai dar certo, está dando certo, e nós vamos construir o país que o senhor busca com tanta dedicação, com tanto amor, que é um país unido, solidário, fraterno e justo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, os ministros Renan Filho, Márcio França, Alexandre Silveira e Paulo Teixeira, prefeito anfitrião de Guariba, Celso Romano, presidente do Conselho da Raízen, Rubens Ometo, Ricardo Mussa, presidente da Raízen, Amanda Cristina de Oliveira e Jéssica Carrino, saudando todas as colaboradoras e colaboradores aqui da Raízen, querida Lu, que está aqui presente, amigas e amigos. Hoje, presidente, é dia 24 de maio. 24 de maio é o dia da indústria. E o senhor não poderia comemorar melhor o dia da indústria do que inaugurando esse grande complexo industrial da Raízen, aqui em Guariba, aqui em São Paulo. Para a gente ter uma ideia do significado disso, o que o mundo produz de etanol de 2ª geração, aqui é produzido em 30 dias. 30 dias, o maior complexo de 2ª geração de produção de etanol do mundo. E ela representa bem a chamada NIB, Nova Indústria Brasil, inovação, sustentabilidade, competitividade e exportação. Inovação,
Eu me lembro de Ribeirão Preto, Maurílio, coberta de fumaça em determinados períodos pela queimada. Era a palha que era queimada. Hoje a palha vira etanol, vira combustível, com uma pegada de carbono muito menor e, por isso, a aceitação no mundo inteiro, com competitividade. Uma indústria sustentável, energia limpa, e o presidente Lula encaminhou o projeto de lei, aqui lembrado pelo ministro Alexandre Silveira, do combustível do futuro, relatado pelo deputado Arnaldo Jardim. E ali fala do SAF. SAF, para trocar o querosene de todos os aviões do mundo, o caminho é etanol de segunda geração, porque ele terá uma pegada de carbono melhor e competitividade. Vai ter que trocar o combustível dos navios, e o etanol pode levar ao e-metanol, e o Brasil está aí na liderança do combustível da navegação marítima. Se fala em carro híbrido, e de novo o etanol com o elétrico, e o etanol dando hidrogênio verde, através do reformador, ou seja, você põe o etanol, ele vira hidrogênio e o carro tem a sua propulsão. Enfim, para onde nós olharmos, nós vemos aqui o caminho do etanol. E o presidente Lula, no primeiro mandato, rodou o mundo levando o carro com etanol, divulgando o etanol. E hoje, quando o mundo fala, precisamos descarbonizar, nós estamos há 17 meses ininterruptamente com a temperatura mais alta do mundo. Há 17 meses batendo recorde de temperaturas altas. E o Brasil vai ser o grande líder nessa questão do combate às mudanças climáticas. Uma indústria competitiva. E o presidente Lula, na terça-feira, Rubens Ometo, assina a lei da depreciação acelerada para estimular a renovação de máquinas, de equipamentos, modernização das fábricas, para a gente poder melhorar a produtividade. E uma indústria exportadora. Estamos indo na semana que vem à China e a Raízen estará na comitiva para a gente trabalhar para levar o etanol para a Ásia, para outros países, exportar, gerando emprego e renda aqui no nosso país. Por isso, ao comemorar o Dia da Indústria, quero saudar, Ometo, você, o Mussa, é prova, um investimento desse, 1,2 bilhão. Serão 11 decididas, 20 ao todo. Mostra coragem, mostra confiança no Brasil, mostra time, mostra competência. 17 mil empregos novos, fora os empregos indiretos. E quero reafirmar que o presidente Lula, que é um trabalhador, líder dos trabalhadores, originário da indústria, vai fortalecer a indústria brasileira, agregando valor, melhorando o salário e promovendo o desenvolvimento. Bom trabalho. Pedimos a atenção de todos para a exibição do vídeo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E a nova economia é a economia verde. E o etanol de segunda geração é o grande líder desse processo. A gente vai inaugurar a maior planta de etanol de segunda geração do mundo, com a capacidade de produção de 82 milhões de litros ano e um investimento em torno de 1,2 bilhões de reais aqui nesse país. O etanol de primeira geração, ele utiliza da moagem da cana
o caldo, e o E2G ele utiliza o bagaço, que é um resíduo do processo produtivo do etanol de primeira geração. Não há necessidade de desmatamento nem de aumentar o volume de áreas plantadas. Ele tem uma pegada de carbono 80% menor do que a gasolina comum e 30% menor que o etanol comum. Portanto, sem dúvida nenhuma, será o grande protagonista da descarbonização, não só do Brasil, mas de outros continentes. Só que na Bonfim a gente empregou diretamente na obra, na construção, em torno de 1.800 funcionários, e agora para a operação a gente tem em torno de 200 funcionários fixos, tá? E indiretamente em torno de 5 a 6 mil colaboradores. Eu sinto muito orgulho de trabalhar na Raízen, que é uma empresa que ela se preocupa com o futuro. Eu tenho um orgulho imenso, né? E com certeza o meu sonho é, quando eu tiver lá os meus netos, eu falar que eu comecei, né? Fiz parte de todo esse processo, para que a gente garanta um mundo saudável. É a consciência de que nós temos, através dessa grande oportunidade, primeiro de salvaguardar o planeta, da proteção ambiental, de preservar o clima e evitar catástrofes. Eu sinto que eu sou uma sementinha que eu vou germinar e vou dar muitos frutos, que vão ajudar muito no futuro da energia. Neste momento, o Presidente da República, acompanhado do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, do Prefeito de Guariba, do Presidente do Conselho de Administração da Raízen, do Presidente da Raízen, faz o descerramento da placa inaugural da planta de etanol de segunda geração do Bioparque Bonfim. Senhoras e senhores, está inaugurada a planta de etanol de segunda geração, com capacidade de produção de 82 milhões de litros de etanol por ano, a partir de bagaço da cana, palha e outros elementos residuais. Governo Federal e Raízen, redefinindo o futuro da energia do Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu caro companheiro vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e sua digníssima esposa, dona Lu Alckmin, meus companheiros ministros de Estados que me acompanham nessa visita, Renan Filho do Transporte, Mário França do Empreendedorismo, Alexandre Silveira de Minas e Energia e Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, queridos deputados estaduais, Arlindo Chinaglia e Arnaldo Jardim, meu caro Celso Romano, prefeito de Guariba, meu caro Rubens Almeida, presidente do Conselho da Raízen, meu caro Ricardo Mussa, presidente da Raízen, representantes dos funcionários da Raízen, Amanda Cristina de Oliveira e Jéssica Carrinho, meus amigos e minhas amigas. Quando eu tomei posse na presidência da República, em 2003, eu conversava com os meus companheiros como é que a gente iria fazer para recuperar a autoestima do povo brasileiro. A gente sempre teve uma autoestima baixa, porque sempre nos induziram a acreditar que sempre tinha alguém melhor do que nós lá fora. Sempre. Não sei se é porque a gente foi colonizado, mas isso é resultado, que eu dizia, de um país com complexo de vira-lata.
nada que a gente faz é bom, porque tem sempre alguém que faz alguma coisa melhor do que nós. E eu, na perspectiva de recuperar a autoestima do povo brasileiro, eu lembrei de uma cena que quem gosta de futebol aqui lembra, do Ronaldo Fenômeno, jogava na Inter de Milão, e ele teve uma lesão no joelho, muito grave, e que muitos especialistas do futebol diziam que tinha acabado a carreira do Fenômeno. Ele não voltava mais a jogar bola, porque a lesão tinha sido muito grave. E aí o Ronaldo resolveu voltar a jogar bola, voltou e foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2002. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós utilizamos a imagem dele caindo, com o joelho torto, pegamos a imagem dele treinando para cunhar uma frase que a gente dizia: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Por que eu comecei a minha fala dizendo isso para vocês? É porque nós precisamos acreditar que de quando em quando Deus dá oportunidade para nós, a natureza dá oportunidade para nós, e nós temos que saber se queremos aproveitá-la ou não em nosso benefício, ou se nós queremos pegar aquilo que nos é ofertado e dar para os outros e continuar pobre, pedindo um complexo de pequeno. Não sei se vocês sabem, vocês devem assistir quando vai jogar 2 times de futebol, seja feminino ou masculino, vocês veem que no meio do campo, antes do jogo começar, todas as jogadoras se abraçam, ou todo jogador se abraçam. Eles não estão rezando. Naquele abraço que eles estão dando, tem alguém que é o líder deles, e que fica dizendo: pô, nós temos que ganhar, nós temos que chutar, não podemos deixar marcar gol na gente, nós temos melhor do que eles. Ou seja, tem alguém levantando a moral da tropa para que a tropa entre com gás e ganhe o jogo. Eu jogo num time que tem 203 milhões de jogadores. Então, todo santo dia, eu tenho que acordar levantando a autoestima da minha tropa e dos meus jogadores. Todo santo dia. Eu digo para os meus ministros: não há possibilidade de pessimismo de alguém que mora num país que tem a competência do Brasil, que já perdeu tantas oportunidades, mas que é o maior produtor de suco de laranja, o maior produtor de café, o maior produtor de açúcar, o maior produtor de cana, o maior produtor de etanol, o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de carne de frango, o maior produtor de carne. Oh, meu Deus do céu, como é que um país que é maior em tantas coisas, na hora de pensar politicamente, fica pequeno? É porque tem uma coisa chamada autoestima, que muitas vezes ela é quebrada. E eu acho, meu caro Ometo, eu saio daqui hoje com o prazer de um presidente da República que acredita, com a fé que eu acredito em Deus, de que esse país tem que dar certo. A cana-de-açúcar, que já foi uma coisa tão maltratada no Brasil, houve um tempo em que a desgraça do Brasil era porque o Brasil dependia da monocultura da cana-de-açúcar. Aliás, a cana-de-açúcar, que durante quase 300 anos era produzida aqui para exportar para os europeus. E aqui não ficava nada porque o trabalho era escravo. A cana-de-açúcar, que até outro dia, as pessoas aqui em São Paulo, aqui em Guariba, em todas as cidades, iam de noite olhar para onde estava o vento, para tocar fogo na cana, porque era preciso queimar palha, para poder matar escorpião, matar cobra, para os trabalhadores entrarem e cortar cana. Um trabalho pesado, sofrido. O pessoal que vinha do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha era conhecido como a região das viúvas de marido vivo, porque eles vinham para cá na safra de cana para cortar
e ficava uma temporada muito grande aqui. Essa mesma cana-de-açúcar que perturbava quantos moradores de cidade do interior, com a folhagem caindo em cima do telhado, caindo em cima da roupa lavada que estava no quaral, naquele tempo tinha quaral. Ou seja, essa mesma cana-de-açúcar, sabe, que até outro dia era isso, de repente a gente descobre que aquela palha que a gente queimava, a gente estava jogando energia fora por falta de conhecimento. Essa cana-de-açúcar que quando veio a crise do petróleo em 1973, 74, 75, nós criamos o Proálcool. Essa mesma cana-de-açúcar que produz açúcar, que produz Proálcool, e que foi tanta desgraceira nesse país, é também a razão pelo enriquecimento de vários estados brasileiros e, sobretudo, o estado de São Paulo. Olha o que acontece no dia de hoje. Eu venho aqui, vou visitar um monte de bagaço que antes era jogado fora. Um pouquinho daquele bagaço era utilizado para misturar na ração animal. Nem sei se a vaca gostava daquilo, mas eu sei que misturava. Eu não pus na boca, eu não sei se é bom. Se tiver um gostinho de álcool, até que é bom. Mas aí eu vou ali e vejo aquele monte, é uma floresta, é quase como o Oceano Atlântico de bagaço de cana. E aí eu fico percebendo que a nossa engenharia, que os nossos pesquisadores conseguiram fazer o que nenhum país do mundo que pensa que é melhor do que nós fizeram. A gente consegue transformar aquele bagaço numa coisa que produz o etanol de muito melhor qualidade do que o etanol normal que a gente produzia antes, que é o etanol de segunda geração. Olha qual é o país que tem isso. Qual é o país? Os americanos têm isso, os chineses têm isso, os alemães têm isso, eles têm outras coisas que possivelmente a gente não tenha. Mas a gente tem coisas que eles não têm. Vamos valorizar as coisas que nós temos, porque o mundo está passando por uma fase hoje que é a questão da transição energética. Quem não acreditava pode acreditar. A questão climática é grave. O mundo está ficando meio descoordenado. Tinha lugar que chovia muito, que agora faz seca. Esse ano, no Rio Grande do Sul, a gente teve em janeiro do ano passado uma seca muito grave, em que nós fomos ajudar o Estado a socorrer os pequenos agricultores. Em setembro, teve uma chuva no Vale do Taquari, foi a maior da história, que nós fomos lá ajudar. E quando chegou, agora, outra chuva em Porto Alegre, que inundou como jamais tinha inundado. Só em 1941. Mas naquele tempo não tinha a quantidade de asfalto de casa que tem hoje. Então a natureza está se manifestando em vários países. E o aquecimento global é uma verdade. E qual é o país que tem possibilidade de descarbonizar o planeta do que nós? Nós temos 90% da nossa energia elétrica limpa e renovável. Nós temos 55% da nossa energia de combustível renovável. Eu não esqueço nunca, companheiros, quando em 2003, o Roberto Rodrigues, o meu primeiro ministro da Agricultura, aqui de Jabuticabal, entrou na minha sala e dizendo: presidente, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu tenho uma proposta que a gente vai revolucionar o mundo. Eu falei: me encontre que eu sou revolucionário. Ele falou: presidente, eu vim propor ao senhor para a gente adotar a política de produção de biodiesel. A gente pode produzir da mamona, a gente pode produzir da cana do pião manso, a gente pode produzir do dendê, a gente pode produzir de muita coisa, mas inclusive da soja. Eu falei: então nós vamos adotar esse negócio. Veja o que aconteceu. Nós começamos a produzir biodiesel. A indústria automobilística
começou a dizer que a gente não poderia fazer uma mistura muito grande, porque haveria corrosão no motor do navio. Como eu não sou engenheiro, não sou pesquisador, eu acreditei nisso. Eu fui em várias feiras da indústria automobilística, olhar aqueles caminhão grandes lá, olha, só pode utilizar B5, depois B6, depois B7. Era sempre uma confusão para não utilizar o biodiesel. E a gente ofertando ao mundo, a gente tem condições de produzir um diesel limpo. Bem, esses dias, Rometo, sabe o que eu ouço? Eu faço uma reunião com os grandes exportadores de soja e produtores de soja. E dentre eles estava um amigo que eu prezo muito, chamado Braulio Maggi. E entrou essa discussão do biodiesel. E o Braulio Maggi falou para mim: ô presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui na Scania, comprei 100 caminhões, 0 quilômetro. E a Scania disse para mim que os 100 caminhões que ele comprou poderia utilizar 100% de biodiesel, que não tinha nenhum problema com o motor. Inclusive, ele poderia olhar nos caminhões velhos que ele tinha. Eu fiquei pensando, pô, será que eu fui enganado tanto tempo assim? Aí eu descobri por que eu fui enganado. É porque o motor não é feito aqui, é feito lá. O motor é feito para eles, não é para nós. Então, para que adotar um motor que vai utilizar um sistema que não é o que eles estão habituados? E nós ficamos atrasados na questão do biocombustível. A gente poderia estar produzindo muito mais. A gente aumentou para B15, a gente pode aumentar para B20, para B25. Sabe? Então, nós temos uma oportunidade que eu diria é uma oportunidade espetacular, porque o mundo vai ter que entender que o Brasil é o país que mais pode ofertar qualquer política de combustível renovável e de energia limpa. Ninguém consegue competir com o Brasil. E quando eu venho aqui em Guariba visitar uma planta, e aí eu vejo que aquele monte de bagaço de cana-de-açúcar é capaz de produzir um combustível tão extraordinário que custa no mercado exterior o dobro do que custa etanol, eu fico me perguntando o que esse país está esperando para ofertar ao mundo. E quero dizer aos companheiros da Raizen, quero dizer ao meu ministro, eu já viajei muito o mundo carregando um carro verde, porque na época havia a ideia de que a gente iria produzir plástico do etanol. Então a Toyota inventou o negócio de um carro verde. Eu andei o mundo inteiro com um carro de plástico, dizendo, nós vamos fazer um carro verde. Não deu certo. Maurílio, não deu certo. Pois bem, agora eu quero dizer para vocês que eu vou fazer propaganda do nosso etanol de segunda geração. Vou fazer... É preciso que o mundo compreenda de que esse país não é um país pequeno. Esse é um país grande. Esse país é um país que tem uma boa base intelectual, tem boa base de pesquisadores. Nós temos capacidade extraordinária de fazer qualquer coisa que outros países fazem. Mas já que a gente não quer competir nas coisas que eles já são especialistas, eles têm que entender que a gente não vai ficar produzindo hidrogênio verde só para exportar para eles, não. Se quiser, eles vão utilizar a energia verde aqui, trazendo emprego para cá, trazendo desenvolvimento para cá, produzir as máquinas deles aqui. Não adianta querer produzir aço verde na China, aço verde na Alemanha. Vamos produzir aço verde em Guariba, vamos produzir em Ribeirão Preto, vamos produzir em Piracicaba, vamos produzir em qualquer lugar. Então, meus queridos companheiros da Raizen, meu caro Rometo, presidente do Conselho, meus companheiros ministros, funcionários, aliás, meus parabéns pela quantidade de meninas que trabalham na Raizen. Parabéns. Então,
A partir de agora, meus caros, vocês ganharam um garoto propaganda de graça, que não vai cobrar nada de vocês. Mas quando eu me reuni com Biden, quando eu me reuni com Xi Jinping, quando eu me reuni com Modi na Índia, quando eu me reuni com Olavo Scholz na Alemanha, quando eu me reuni com Macron na França, eu vou dizer, escuta aqui, vocês têm etanol de segunda geração. Vocês têm. Então compra o nosso, para de encher o saco e compra aquilo que o Brasil tem competência de produzir. Sabe? É com esse orgulho que a gente tem que participar das coisas. Eu, às vezes, vejo que tem companheiro nosso que vai para o exterior, na hora de falar, ele fica acanhado, parece que ele é de segunda classe, não é de segunda geração, segunda classe. Não estufa o peito e não fala com tesão que tem que falar, com vontade, acreditando naquilo que faz. E eu quero terminar dizendo para vocês, eu trouxe um discurso por escrito, eu nem li, porque eu não estava querendo ler. Mas eu quis dizer para vocês o seguinte, olha, eu saio daqui muito, muito, muito mais orgulhoso do que eu entrei do potencial desse país. Esse país é capaz de ir numa cidade chamada Guariba, que eu ouvi falar pela primeira vez por causa de uma greve que teve no Canavial, liderada por um tal de Zé de Fátima, que ainda hoje está vivo aí. Ou seja, se um país é capaz de produzir uma empresa dessa, para produzir um combustível desse, limpo, eu fiquei pensando o que impede esse país de se transformar numa grande economia. Eu vou agora para o G7, e o Papa Francisco vai participar do G7. Vai participar o Papa Francisco, vai participar o Biden, vai participar o Macron, vai participar todo mundo. Eu vou acertar com o Alexandre, ele vai me preparar umas garrafinhas do nosso etanol de segunda geração, o processo todo de transformação. Vamos levar um folder, de preferência em inglês, que eu quero entregar para cada um, para eles perceberem do que o nosso Brasil, do sul global, é capaz de fazer nesse século. Um abraço, parabéns a Raizen e parabéns a todos os diretores e funcionários. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos a gentileza para que aguardem a saída do Presidente da República.